Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Queria, antes de mais nada, te pedir para poder curtir, para poder compartilhar com seus amigos, lá no seu grupo de família também. Eu tenho certeza, tem pessoas lá que precisam ouvir essa palavra. Quando a palavra do Senhor, ela nos mostra a respeito dos planos, dos projetos de Deus, é incrível como Deus ele conduz todas as coisas, do início ao fim. Deus ele chama você, ele te capacita e ele faz com que todas as coisas, até o cumprimento do propósito, elas possam se cumprir. Quando nós vemos ali, por exemplo, o chamado de Jeremias, a Bíblia fala que Jeremias ele foi chamado pelo Senhor, e quando o Senhor chamou Jeremias, ele falou para ele: olha, você vai ser um profeta para as nações, eu estou chamando você para ser um profeta. Mas Jeremias ele ainda não estava pronto. Tem momentos na nossa vida que nós também não estaremos prontos para o chamado de Deus. E obviamente, nós não estamos prontos para esse chamado. Mas Deus ele não escolhe capacitados, ele capacita aqueles que ele escolhe. Ele quer capacitar você. Deus então, ele chegou para Jeremias e falou: olha, eu vou te usar para poder ser um profeta nas nações. Mas Jeremias, não entendendo, ele falou: olha, eu sou muito menino. Como que eu posso ser usado por Deus? Mas aí o Senhor falou com Jeremias: não se chame de menino, não diga isso de você mesmo, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Então veja bem, qual que é a função do profeta? É profetizar, é falar da parte de Deus para os homens. Mas só que Jeremias ele ainda não tinha recebido essa palavra para falar ao povo. Por isso o vocabulário dele, as palavras dele eram palavras rasas, palavras naturais. E era necessário que Deus enchesse a sua boca. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus encheu a boca de Jeremias para que ele pudesse falar aquilo que Deus queria que ele falasse. Vão ter momentos na nossa vida onde as nossas palavras elas vão precisar ser trocadas para que nós possamos chegar a um novo nível de fé. As suas palavras, nesses dias, elas precisam ser trocadas. Existem palavras que você diz a seu respeito que elas não cabem mais a você, que elas não combinam mais com você, porque você já está em outro nível, você já está em outro patamar, e Deus precisa mudar essas palavras. E aí o Senhor ele chega para Jeremias e diz: eu coloco as minhas palavras na sua boca. O Senhor tocou a boca dele, encheu ela com as suas palavras, e é assim que Deus faz conosco. Deus ele nos toca para que nós sejamos capacitados por Ele. Deus quer te capacitar nesses dias, Deus quer te usar nesses dias para o cumprimento do propósito. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele tocou a boca de Jeremias, e depois, o impressionante de todas as coisas é que o Senhor falou para ele: olha, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Deus ele vela, ele cuida de todo o processo. Ele cuida para que tudo possa sair da maneira como ele planejou, como ele programou, porque Deus tem um propósito para você. Cabe a nós escolhermos o ser usados por Deus, se nós queremos esse propósito para nós, ou se nós vamos querer ficar na nossa própria vontade. Mas Deus mesmo, ele vela, ele cuida para que a palavra dele se cumpra. Então, da mesma maneira que quando o Senhor falou lá em Isaías, que assim como a chuva e a neve caem na terra, elas não podem voltar, da mesma maneira a palavra de Deus que não pode voltar vazia. Então é isso que Deus tem para nós. Se Deus ele falou algo com você, isso vai se cumprir, independente do tempo. Talvez tem alguma promessa de Deus que não se cumpriu na sua vida, que está demorando muito tempo, está demorando anos. Mas, da mesma maneira, elas vão se cumprir, elas vão se concretizar, porque Deus vela para que a palavra que foi falada lá no início se cumpra na sua vida e você possa cumprir o propósito eterno de Deus. Então, por exemplo, Josué, ele recebeu uma palavra de Deus falando que ele iria conquistar a terra prometida, e onde ele pisasse a planta dos seus pés, ali ele teria por herança. Mas depois disso, ele ainda continuou relutando, e o Senhor precisou falar com ele: olha, então para de falar disso, para de falar dessas coisas, coloca as minhas palavras no seu coração, porque com as minhas palavras na sua boca, no seu coração, é que você vai conquistar a terra prometida. Deus tem algo poderoso para você, mas Deus ele quer mudar as suas palavras. E quando ele mudar as suas palavras, você vai ver todas as coisas sendo desencadeadas, todas as coisas sendo destravadas. Aquilo que você fala determina o curso da sua vida, porque Tiago nos diz que a nossa língua é um leme, ela conduz, ela direciona, ela norteia o lugar onde nós vamos, o lugar onde nós vamos chegar. Se você quer mudar
o destino da sua vida, se você quer mudar os rumos da sua vida, mude as suas palavras. Porque quando as suas palavras mudarem, você vai perceber, a sua vida vai mudar de direção e você vai seguir para o caminho correto. Quando o povo estava no deserto, murmurando e reclamando, eles nunca conseguiram chegar na terra prometida. Enquanto os murmuradores não foram embora, não morreram, o povo não conseguiu chegar na terra prometida. Somente aqueles que creram e confessaram que chegariam na terra prometida, que confessaram a fé no Senhor, na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, conseguiram chegar na terra prometida. E vai ser assim com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.